E agora temos mais um capítulo envolvendo Lula e Bolsonaro, ou mais especificamente Eduardo Bolsonaro. Eduardo, que está isolado politicamente e esquecido até mesmo por antigos aliados como o governo Donald Trump, anda se lamentando publicamente nas redes sociais. Recentemente, como já comentado anteriormente, Bolsonaro fez um apelo desesperado pedindo que Arthur Lira fosse visitá-lo pessoalmente. Agora os bastidores explicam por que esse encontro deu tão errado para o ex-presidente. Vamos lembrar que há algumas semanas um grupo de bolsonaristas invadiu a mesa diretora da Câmara dos Deputados por mais de um dia e meio. Eles humilharam o presidente interino da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. No entanto, quem conseguiu resolver a situação foi Arthur Lira, demonstrando que é ele quem realmente manda por lá, e não Hugo Mota. Foi nesse contexto que Bolsonaro pediu a intermediação para uma visita de Arthur Lira. E Lira atendeu o pedido de Jair Bolsonaro e foi até a residência do ex-presidente. Após esse encontro, Lira disse que se tratava apenas de uma visita de cortesia. Afinal, um ex-chefe de Estado pediu e ele atendeu. Mas aí veio o estranhamento. Se Lira é tão próximo do bolsonarismo, por que não está empenhado em articular uma anistia para Bolsonaro? A resposta é clara e está em Alagoas, não em Brasília. Nos bastidores, o presidente Lula estaria liderando articulações que atingem diretamente Eduardo Bolsonaro. A imprensa revelou que Lula está disposto a interferir pessoalmente no processo de cassação de Eduardo, que ultrapassou todos os limites, tanto nas redes sociais quanto em ações dentro do Congresso Nacional. Apesar dos processos contra Eduardo Bolsonaro terem sido enviados ao Conselho de Ética, eles andam a passos lentos. Ainda assim, Eduardo tenta se manter como deputado, mesmo passando a maior parte do tempo fora do país e agora burlando o sistema de presença da Câmara dos Deputados de forma online, dizendo que estava presente nas sessões online para evitar ser cassado por faltas. Caso o presidente Lula avance, Eduardo pode ser cassado por quebra de decoro antes de novembro, o que jogaria uma pá de cal sobre sua trajetória parlamentar. Além disso, veio à tona que a Polícia Federal tem avançado as investigações contra políticos dos partidos União Brasil, Progressistas, ambos com laços no Centrão e que contam com ministros do governo Lula. Esses partidos são liderados por figuras como Arthur Lira e Davi Alcolumbre, ambos alvos de inquéritos envolvendo suspeitas de desvios de emendas parlamentares. O próprio Hugo Mota também está sob investigação. Arthur Lira, por sua vez, tem planos de concorrer ao Senado em 2026. Como serão duas vagas disputadas, a corrida está acirrada. Em Maceió, onde Bolsonaro venceu Lula por margem estreita de 51% a 49%, o atual prefeito, conhecido como JC, sinalizou o interesse em também concorrer ao Senado. JC foi eleito pelo PSB, partido de centro-esquerda, mas depois migrou para o PL, alinhando-se ao bolsonarismo. No entanto, ele está buscando garantir apoio e recursos e estuda voltar ao PSB, se alinhando novamente ao campo governista. Se JC concorrer ao Senado Federal, será um adversário direto de Lira. Isso porque os dois disputam a mesma base eleitoral e como outro nome forte no páreo é Renan Calheiros ou o filho dele, uma das duas vagas já estaria totalmente nas mãos da família Calheiros. Lira então enfrenta um dilema. Com menos acesso a emendas parlamentares, especialmente após o fim do orçamento secreto cortado por Flávio Dino, ele teria menos poder para fazer obras e garantir apoio popular em Alagoas. Isso o colocaria em desvantagem frente a um prefeito com a máquina pública na mão. Lula, atento a tudo isso, ofereceu uma alternativa. Propôs que o prefeito JC não concorra ao Senado em 2026 e continue no cargo até o fim de mandato, e em troca ganhe um cargo no governo federal depois. Assim, Lira teria um caminho mais livre para se eleger senador e, em contrapartida, enterraria de vez qualquer possibilidade de anistia a Jair Bolsonaro. Esse acordo também abriria espaço para que Lula construísse um palanque forte em Maceió, onde foi derrotado por Bolsonaro, e teria então apoio da família Calheiros e também de Arthur Lira e do prefeito da capital. Seria um palanque triplo, algo muito raro de se fazer, aumentando as chances de vitória já no primeiro turno das eleições presidenciais. Enquanto isso, Bolsonaro aparece alheio a toda essa movimentação e pediu pessoalmente para Arthur Lira o ajudar na questão da anistia. A resposta de Lira, no entanto, foi evasiva, algo como, abre aspas, na volta a gente vê, típico de quem não quer se comprometer. A situação jurídica de Bolsonaro é cada vez mais complicada. Durante os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, foi revelado que havia um plano de envenenamento do presidente Lula por parte de aliados do ex-presidente. Segundo o Ministério Público Federal, a intenção era eliminar
o presidente da República. Hugo Mota também se manifestou publicamente dizendo que não se pode conceder perdão para quem planejou matar pessoas. Não vejo dentro da casa um ambiente para, por exemplo, anistiar quem planejou matar pessoas. Não acho que tenha isso. Quem está sendo julgado agora no Supremo? Que não tenha esse ambiente dentro da casa, pelo menos com quem eu converso. Isso coloca ainda mais pressão para que Bolsonaro seja obrigado a enfrentar as consequências de seus atos sem receber uma anistia antes de pagar por tudo que fez. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro está isolado nos Estados Unidos e ignorado até mesmo por antigos aliados trumpistas. E enquanto isso, Lira se aproxima cada vez mais do governo federal, demonstrando que o Centrão está menos preocupado com ideologia e mais interessado em verbas e cargos. Recentemente, parlamentares tentaram aprovar uma nova PEC que blinda completamente políticos de investigações. A proposta previa que só poderiam ser investigados com autorização da Câmara ou do Senado, algo que iria criar uma espécie de bunker institucional para esconder provas de crimes. Curiosamente, essa PEC foi apressada exatos 2 dias antes de uma operação da Polícia Federal contra o PCC. Operação essa que revelou ligações com políticos do PP e do União Brasil. O vazamento da operação, inclusive, fez com que metade dos alvos de prisão fugissem antes mesmo da batida da Polícia Federal. Um deles escapou de lancha, mostrando que sabia o que estava por vir. A esquerda se articulou e conseguiu barrar a PEC da impunidade, que teve grande rejeição popular. Mas o fato dela ter avançado está por certo ponto mostrando o desespero de certos parlamentares, muitos dos quais podem estar envolvidos com organizações criminosas de grande porte e querem usar seus cargos como escudo para escapar da justiça. Com o avanço do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, cada vez mais atuante contra a corrupção, parlamentares estão apavorados. Muitos dependem das emendas parlamentares para se reelegerem, não só para obras, mas também para, segundo denúncias recorrentes, para comprar votos e manter o esquema de poder. Hugo Mota, por exemplo, enfrenta uma rejeição altíssima em seu estado e sabe que sem verbas para obras ou campanhas dificilmente será reeleito. Isso dá ainda mais força ao governo Lula, que passa a ter um poder gigantesco para negociar. Em resumo, a articulação do governo Lula, somada com o avanço das investigações e o desespero do Centrão, mostra que a chance de anistia a Bolsonaro é cada vez menor. E caso ele seja condenado, como muitos já consideram como certeira a condenação, podem se passar muito tempo preso. A expectativa é que pode chegar até 40 anos de prisão, mas eu duvido muito que isso chegue a 40 anos. No máximo, Bolsonaro ficará preso ali por uns 10, 15 anos, o que já estaria muito bom, né, pessoal? Mas fato é que a situação deles agora se complica de vez. E eu queria saber o que vocês acham de tudo isso. Deixe sua opinião aqui abaixo, pessoal. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, curte aí para nos ajudar. Compartilhe a informação, logo mais a gente volta com mais notícias. Um abraço a todos, pessoal. Logo mais a gente se vê aqui no nosso canal. E comente se você gosta desse estilo de vídeo, que eu vou passar a postar alguns com esse formato aqui no canal. Obrigado a todos e até mais.